Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entre em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada do dia 22 de dezembro de 2019, nesta noite de domingo, às exatamente 19 horas e 32 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta rica oportunidade, eu desejo agradecer a todos os membros de nossa abençoada rede de WhatsApp e do YouTube, que efetuaram mais um maravilhoso período de oração e jejum nos dias 17 e 18 de dezembro de 2019. Que Deus abençoe a todos, concedendo ricas bênçãos e fortalecendo a sua vida espiritual. E você que não efetuou, seja abençoado também. Você está convidado a participar do próximo período de oração e jejum do mês de janeiro de 2020. Então, meu querido irmão, que nos acompanhou durante esse ano de 2019, você que fez o período de jejum e oração, todos esses 12 meses, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Agora, você que está me escutando, que faz parte de nossa rede, que não fez nenhum período, nenhum mês, então 2020 está chegando e você é o nosso convidado especial. Venha, faça o período de oração e jejum, porque nós precisamos orar, querido. Precisamos orar e muito. Foi maravilhoso, está sendo, e os próximos períodos de oração e jejum serão cada vez mais abençoados. Queridos, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Quem irá nos retribuir é o nosso Deus, conforme as suas infindas misericórdias, pois elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Nós temos que fazer o nosso dever de continuar orando, jejuando todos os meses. Então, todos os meses, nós da Icogem, nós da nossa rede, estaremos orando e jejuando, independente de qualquer problema. Temos que voltar a ter o costume de orar. Temos que fazer igual a igreja primitiva, orar, jejuar, buscar a presença do Senhor, consagrar a vida. É isso, querido. O verdadeiro cidadão do céu, ele tem que ter esses privilégios. É um privilégio, você sabia disso? É um privilégio. Orar, consagrar, cantar hinos espirituais, estar sempre em contato com o nosso Deus. Então, nós estamos agora iniciando a nossa última ministração desse ano de 2019, né? Foi um ano maravilhoso,
E neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você que ainda não adquiriu a Bíblia King James, eu gostaria que no ano de 2020 você reservasse uma importânciazinha e comprasse a Bíblia de Estudo King James. Eu vou te dizer uma coisa, é a Bíblia mais lida no mundo. Bíblia de Estudo King James. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura do texto base, como também a leitura de alguns textos suplementares. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixe Jesus Cristo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam nunca que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu amado irmão e amigo, o Espírito Santo habita dentro de você. Com uma ressalva: isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, se for um verdadeiro peregrino nesta terra, for uma pessoa cristã que tem plena certeza de sua salvação, reconhece que é um pecador e crê que seus pecados foram perdoados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, crê que já está lavado e remido por esse sangue purificador de Jesus Cristo, aí sim, se você tiver dentro desses atributos, aí o Espírito Santo habitará dentro de você e você será guiado por ele. Oh, glória! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu gostaria de informar aos meus queridos irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. É essa que você precisa comprar. Informando aos meus irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Muito bem. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 14 a 16. Então, essa é a terceira etapa da ministração do livro de Romanos, ok? Então, nós vamos dividir todo o livro de Romanos em etapa. Esta é a terceira etapa. Neste momento, vamos orar. Oremos. Grande, eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, rendemos-lhe graças e adoramos o teu nome, pois tu és santo, santo, santo. Pai amado e bendito, a tua palavra nos diz, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Maravilhoso Senhor Deus, venha nos ajudar nesta caminhada até os céus e firma cada dia mais a nossa fé em Ti. Seja notório que o Senhor é Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que possamos externar toda a nossa gratidão dia a dia e sermos mais humildes e piedosos uns para com os outros. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ó Deus, nosso Deus, se conosco diante desse século 21, onde a pecaminosidade cresce a passos largos em todas as classes da sociedade.
nos ajuda a sermos verdadeiros cidadãos dos céus. É o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 14 a 16. Romanos, capítulo 1, versículos 14 a 16. E nos diz assim a palavra de Deus: Eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Leitura maravilhosa. Leitura maravilhosa. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, como é maravilhoso meditar nos seus grandes feitos. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. A tua palavra nos diz: abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual ele escolheu para a sua própria herança. O Senhor olha do céu, ele está vendo todos os filhos dos homens. A tua palavra também nos diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Obrigado pela nossa maravilhosa salvação através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Grandioso Deus, a tua palavra foi lida nesta noite. Lhe pedimos que fale aos nossos corações e que possamos escutar, compreender e obedecer. Que possamos ter o verdadeiro e real discernimento da tua palavra. Usa-me conforme melhor lhe aprouver, e que o teu nome seja exaltado sobre toda a terra. Seja nosso guia hoje e sempre, é o que lhe pedimos, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos e irmãs, e amigos que estão nos escutando nesta noite, ouvinte da palavra de Deus. Nesta noite estarei continuando a ministração sobre o livro de Romanos. Abordaremos nesta noite a terceira parte. No caso, capítulo 1, versículo 14 a 16. Vamos ao texto. Lemos em Romanos capítulo 1, versículo 14. E nos diz assim: Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo: eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. O apóstolo Paulo, ele era sensível ao dever de pregar para a pessoa culta, tanto como para a pessoa sem cultura. Ele tinha o desejo de pregar para o instruído, como também para a pessoa que não era instruída. Embora muitas pessoas sábias não tenham sido chamadas por Cristo, algumas foram
como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Mas todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. E Paulo, meu querido, Paulo, depois que ele se converteu, Deus transformou ele e ele tinha no seu âmago aquilo que todos nós temos que ter: o desejo de pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que salva, que cura, o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo sentia-se responsável por todos os homens, assim como nós precisamos nos preocupar em anunciar um evangelho de autoridade, de ousadia, de unção. Um evangelho que transforma, um evangelho que realmente faz com que a pessoa sinta a presença de Deus e que o Espírito Santo toque no seu coração, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Paulo não se livraria de sua dívida enquanto não contasse ao maior número de pessoas possível as boas novas da salvação em Cristo. É desnecessário tentar determinar se os romanos, na estimativa de Paulo, pertenciam aos gregos ou aos bárbaros. É mais provável que fosse classificado entre os sábios e não entre os ignorantes. Por quê? Os romanos, naquela época, era chamado o império de toda a terra. Os romanos eram completamente dominadores. E eles estavam em completa ascensão. E era lá que Paulo almejava ir pregar. E que posteriormente nós vamos ver que ele, levado pelo Espírito Santo, chegou a pregar em Roma. O propósito dessas classificações é simplesmente mostrar que o evangelho se destina a todos. Quais são as classificações? Quando ele fala lá em cima, que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como as ignorantes. Então, qual é o propósito dessa classificação que ele faz? O propósito dessas classificações é simplesmente mostrar que o evangelho se destina a quem? Se destina a toda a humanidade, sem qualquer distinção de nacionalidade ou desenvolvimento cultural. Então aqui não tem se é uma nação pequena, se é um país pequeno, se é uma aldeia, se é um povoado, se é uma província. Não. Todos têm que chegar a ter o conhecimento do pleno evangelho. É o ide de Senhor. Assim que nós recebemos, que abrimos o nosso coração, entra uma mensagem do imperativo afirmativo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Paulo, na qualidade de apóstolo do gentio, estava sobre a obrigação para com Deus de pregar o evangelho. E quando nós, diante do chamado, veja só, quando nós, diante do chamado, por quê? Tem muitas pessoas falando e pregando por aí que não foram chamadas. Aí o que acontece? Você vê, infelizmente, o século XXI dotado de uma falácia. Pessoas que estão falando o evangelho por causa de dinheiro, por causa de muitas outras coisas, menos por causa da salvação. É isso que nós estamos contemplando neste nosso século XXI. Mas vamos agora falar sobre a definição de evangelho. Por quê? Porque nós vamos falar muito de evangelho.
Não sei se você prestou bem atenção na leitura. Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho. Então, nós vamos agora definir o que é evangelho. Querido e amado amigo ouvinte que está me escutando nesta noite, você sabe a definição da palavra evangelho? Se sabe, amém. E se não sabe, você vai saber agora. Existem várias definições. Eu peguei 3 delas para citar para toda a nossa rede de WhatsApp e também para os nossos acompanhantes pelo YouTube. Então vamos lá. Primeira definição de evangelho. A expressão evangelho, no grego mais antigo, significa um prêmio conferido a quem levava as boas notícias. Com o tempo, essa palavra passou a significar boas novas. Cristo em si é a boa notícia para a humanidade e, ao mesmo tempo, é o portador das boas novas de salvação. Aleluia! Cada indivíduo precisa ser salvo, liberto do poder do pecado original, do sistema mundial dirigido por Satanás e do inferno eterno. Segunda definição. A palavra evangelho tem origem no termo grego evangelion, que é igual a boas notícias, boas novas. As boas novas a respeito da obra realizada por Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, e pregada pelos seus discípulos em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. Terceira definição, o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo se refere a esse evangelho da graça de Deus como meu evangelho. Vemos isso lá em Romanos, capítulo 2, versículo 16. Em razão de seu conteúdo doutrinário, fundamentado no evangelho da graça de Deus, que abrange a revelação de sua consequência no chamamento da igreja em relação à posição, aos privilégios e às responsabilidades desta quem? Da igreja. Vamos ao texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 15, e nos diz assim: então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Tendo estabelecido o fato de que a sua obrigação era pregar o evangelho a todos, este versículo é uma declaração que se aplica a Roma. Em relação a seu pleno desejo, resolução e propósito, ele estava pronto a fazê-lo. Então Paulo estava pronto, preparado, determinado, mas ele só iria fazer no momento que Deus, através do seu Espírito, determinasse. E isso acontece também conosco, querido. Muitas das vezes nós nos planejamos para fazer uma coisa, mas primeiro nós temos que ter o quê? A anuência da vontade de Deus. E pegando uma deixa, sabe por que muitas pessoas, inclusive nós nesse século 21, temos muitos problemas? Porque nós tomamos as nossas decisões sem consultar a vontade de Deus. Querido amigo, nós planejamos, fazemos, realizamos, batemos com a cara na parede, aí depois vamos chorando para que Deus possa resolver. Mas que possamos ficar no caminho, orando, consagrando,
para saber se aquela decisão a ser tomada é a vontade de Deus. O que Paulo fez? Paulo queria pregar em Roma, mas não era o momento. No momento certo, na hora exata, Deus enviou ele a Roma. Que possamos ter esse exemplo de, antes de tomar as nossas decisões, orarmos para saber se é a vontade de Deus e se é esse o momento de tomarmos essa decisão. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. É oportuno enfatizar que nem todos que pregam a palavra de Deus estão prontos para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Aqui eu quero pegar uma deixa. Então veja bem, nem todos que pregam a palavra de Deus estão prontos para pregar. Por quê? Porque existe uma falácia dentro dessa pregação do século XXI. Não só do século XXI, mas hoje ela o quê? Aumentou estrondorosamente. Então, muitos pregam muitas heresias, pregam mentira, pregam muito egoísmo, quantas profetadas, quanta visão mentirosa que está vendo, que não está vendo nada. E é oportuno você ficar ciente. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Veja o que o Senhor nos diz no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 23. Versículos 1, 2 e o versículo 32. Nos diz assim: ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentastes, e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. E o 32. Eis que sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor. E os contam e fazem o meu povo errar por meio de suas mentiras e por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem os ordenei. Então, querido, preste atenção. Preste muita atenção. É muito importante, neste século XXI que nós estamos vivendo, saber que muitas falácias dessa mentira que estão acontecendo aí não foram enviadas por Deus. Ponto. Eu vou repetir esse 32. Leia na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 23, versículo 32. Eis que sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos. Muita gente anda tendo muito sonho. Mas é um sonha-sonha. E outro eu sonhei de lá, outro eu sonhei daqui, e outro eu sonhei de acolá. E a palavra de Deus nos diz: eis que sou contra aqueles que profetizam falsos sonhos, diz o Senhor, e contam e fazem o meu povo errar por meio de suas mentiras. Sonhos mentirosos, vindo de Satanás, e por meio de suas leviandades. Contudo, eu não os enviei, nem os ordenei. Você está vendo aí? Hoje nós estamos vivendo dias que tem muitos lugares que as pessoas vão para terem revelação. Não, vamos lá, que lá tem revelação, número de carteira, e que vai ter chave de carro ungida, você vai ter, leva roupa para ungir para o esposo, vai ter sangue de Israel.
olha, é uma coisa tremenda. A rosa de Saron, o lápis ungido, a caneta ungida que vale R$ 100. E muita gente está caindo no conto do vigário. Isso não está na Bíblia, querido. Tome uma posição hoje. Creia na palavra de Deus. Está na hora do verdadeiro servo do Senhor seguir somente o Senhor e o seu verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo e esse crucificado. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo estava não apenas habilitado e disposto, mas também estava pronto, apto a pregar as boas novas com êxito. Ele não era apenas um vaso escolhido, mas era também um vaso limpo. Eu preciso pegar uma deixa. Paulo não era somente um vaso escolhido, mas era um vaso limpo. E quantas pessoas aí que estão falando com o seu vaso todo sujo, não tem condições de estar falando do evangelho. Paulo não era apenas um vaso escolhido, mas era também um vaso limpo. Ele estava pronto para ser usado por Deus. Ele era santificado pela verdade. João 17:17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Precisamos ser, queridos, para falar o evangelho com autoridade, com ousadia e com unção e poder. Precisamos ser santificados pela verdade, assim igual Paulo era santificado pela verdade. Por esse motivo, ele estava pronto. Se tivesse uma oportunidade para falar, ali estava Paulo anunciando o evangelho. O que ele fazia não era por interesses diversos. Então Paulo não pregava igual muita gente prega hoje. Né? Você vê muitos pregadores pregando hoje. A igreja lotada de pessoas que querem escutar. Você vai ganhar uma casa nova. Você vai ganhar um carro novo. Você vai ter, se tua empresa tem 10, olha, amanhã vem aqui e traz uma oferta de 100 mil que a tua empresa vai ter 100. E muita gente que está indo nas igrejas atrás de casamento. Não é isso? Você está solteira, vem aqui no culto dos solteiros para você se casar. E outras pessoas, não, você vem aqui que você vai viajar o mundo inteiro. Você também vai ter status. Olha, você vai ter um lugar lá na frente. Você vai ser líder. Paulo pregava o Jesus e esse crucificado. Ele não tinha interesse. Cuidado. Cuidado. Ele pregava o evangelho porque fora chamado diretamente por Jesus Cristo. Mas nós vemos aí muitas placas dizendo que você vai ter carro novo, que você vai ter casa nova, que você vai ter uma empresa, que você vai se casar. Ainda mais o pessoal que está querendo se casar, ele já gosta de se meter numa igreja que fala que vai ter essas profetadas de casamento. Aí casa, dá com burro na parede, bate com a cara na parede, aí depois vai chorando. Está na hora de sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Precisamos saber a vontade de Deus. Precisamos saber a vontade de Deus. E Paulo pregava sem interesse nenhum. O assunto de Paulo era pregar. O assunto de Paulo era pregar. O assunto de Paulo era pregar o evangelho de Jesus Cristo e esse crucificado. Aleluia! Esse que tem que ser o teu desejo e o meu desejo, querido. Pregar o evangelho de Jesus Cristo e esse, aquele que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pergunto-lhe nesta hora. Qual tem sido o teu assunto em suas conversas? Em casa, no escritório, no consultório, no hospital?
Qual tem sido a sua conversa na farmácia, no açougue? Qual tem sido o seu assunto? Eu queria que você soubesse de uma coisa. Todos nós daremos conta do que nós falamos, do que nós fizermos, do que nós pensamos e também da intenção daquilo que fazemos. Creia, meu querido, não é brincadeira ir para o céu. Céu não é lugar de brincadeira. Então eu vou repetir. Todos nós vamos dar conta daquilo que falamos, todas as palavras, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós pensamos e da intenção daquilo que você fez. Não se esqueça disso. É algo excelente estar pronto para aproveitar toda a oportunidade para anunciar o grande Salvador do mundo, de mente pura, corpo santificado e com um novo coração. Vamos ao texto. Lemos em Romanos 1,16. Eu vou me apegar mais a esse texto de Romanos 1,16, que diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo aqui antecipa uma objeção, declarando de antemão que não se deixava intimidar pelos escárnios dos ímpios. O negócio de Paulo era pregar com unção, ousadia e autoridade. Então, meu querido, sempre houve no tempo de Paulo, havia escárnio, e hoje também tem escárnio, fora das igrejas e dentro da igreja. Quando você quer ser realmente separado, você vai sofrer. Mas olha, a palavra de Deus nos diz que se nós sofrermos com ele também reinaremos. Amém? Então, querido, temos que ser um verdadeiro cidadão dos céus e não se deixar intimidar. Fale com autoridade, com ousadia, com unção. Combata o pecado de frente. O pecado tem que ser combatido. Conforme já dizia o nosso saudoso Leonard Ravenhill, fazemos concessão ao pecado em vez de fazermos oposição a ele. Nós temos que fazer oposição ao pecado, querido. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Ao proceder assim, no entanto, ele aproveita a oportunidade para enaltecer os méritos do evangelho, a fim de que não viesse a ser desdenhado pelos romanos. Ele estava firme. Com Paulo não tinha meia boca. Ele não se omitia do cargo de pregador. Se querem falar, vamos falar. Mas eu estou aqui também para falar com a autoridade daquele que morreu, mas ressuscitou. E esse era o assunto dele. E esse tem que ser o nosso assunto. Ao afirmar que não se sentia envergonhado em relação ao evangelho, ele insinua que o mesmo era de fato desprezível aos olhos do mundo. Até então, muitos desprezavam. Agora eu pergunto a você, naquele tempo, o evangelho já era desprezado, lá quase 2000 anos atrás. E hoje, no século 21?
Estamos vivendo um tempo de maior desprezo por falar a verdade neste século 21. Não existe aceitação, não existe a vontade de ser verdadeiramente santificado. Não. Eu quero ser crente, mas eu quero ser crente meia boca. Esse negócio de me separar, eu quero andar com um pé lá e um pé aqui. Querido, eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos diz: sede santo porque eu sou santo. Não tem como nós vivermos nesse mundo e sermos verdadeiros cidadãos do céu de braço dado com o mundo. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo João diz: aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus e ponto. Ponto. Não existe amizade. Os profetas de Baal, Elias não andou de braços dados com ele. Baal está lá e Elias está aqui. Não existe comunhão. O servo do Senhor, o verdadeiro cidadão do céu, não existe comunhão com esse mundo. E ponto. Quem quiser ter comunhão com o mundo, querido, torna-se inimigo de Deus. E eu vou te falar mais uma coisinha. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E eu preciso te dizer mais uma coisa. No céu não entra pecado. Vou repetir. Que em 2020 você possa estar gravado na sua mente. No céu não entra pecado. Santifique-se, santifique-se, porque senão o seu lugar não é no céu. E ponto. Aleluia. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Notemos que quanto valor Paulo atribuiu ao ministério da palavra, ao declarar que Deus exerce seu poder nele para nossa salvação. Ele aqui não está falando de alguma revelação secreta, e sim da pregação por meio da expressão verbal que vem dos lábios, que vem de um lábio ungido, que vem de um lábio santificado, que vem de um lábio purificado pelo sangue de Jesus. Leonardo Ravenhill, ele nos diz: hoje em dia estamos contaminados por um terrível mal. Que mal é esse? Os pastores, presbíteros, diáconos, bispos, reverendos, etc., não estão mais preocupados em encher a cabeça de conhecimento. Estão mais preocupados em encher a cabeça de conhecimento do que ter um coração em chamas. Então, querido, sabe o que é preciso? Ter um coração em chamas. Não é conhecimento. É unção de Deus. Temos que ter a unção do Senhor. Uma vida limpa, uma vida ungida, uma vida separada e uma vida consagrada para falar do evangelho com autoridade. Autoridade que Paulo tinha. Essa autoridade que nós temos que ter. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segue-se assim que aqueles que se, de uma forma ou de outra, deixam de ouvir a palavra de Deus, devidamente exposta pelo atalaia ungido e separado para tal fim, estão premeditadamente rejeitando o poder de Deus e repelindo de si a mão divina que pode libertá-los. Então, aquelas pessoas que rejeitam o evangelho, simplesmente ele está tirando de cima dele a mão do Senhor, no momento que ele rejeita. Ele está afastando a salvação. Visto que Deus não opera
eficazmente em todos os homens, mas só quando o Espírito ilumina os nossos corações como seu mestre. Aí então ele passa a controlar e habitar em todo aquele que crê. Então, meu querido, preste atenção. É interessante observar que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Mas é oportuno eu te dizer que nem todos, infelizmente, irão para o céu. Nem todos irão para o céu, querido. Nós vemos lá, quando vemos em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, o que Jesus nos diz? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ele. Então, Jesus falou o quê? Que muitos são que entram pela porta larga. Nós temos que ter o quê? Temos que ter a visão. Temos que ter o quê? Temos que ter a dicção. Temos que entender que a palavra de Deus, ela nos diz que temos que ter uma vida santa, uma vida santificada, uma vida santificada. E ela diz assim, voltando, Mateus 7, capítulo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que conduz à destruição ou à perdição, e muitos são que entram por ela. Querido, muitos são que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Você escutou bem? Você entendeu? Não são muitos que entram pela porta estreita. Muitos entram pela porta larga. E a porta larga, sabe o que é, meu querido? A porta larga é o mundo. A porta larga são os desejos da carne. E nós temos que viver este dia cada dia mais santificados para combatermos as obras da carne. E como é que você vai combater? Oração, jejum, consagração, joelho no pó. Joelho no pó. Querido, temos que ter joelho no pó para vencermos essa carga dessa carne que só quer saber de mundo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O fato de que o evangelho é aroma de morte para os ímpios não vem tanto de sua própria natureza, mas da própria perversidade humana. Vejamos o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. Para um, nós somos o cheiro de morte para a morte, e para o outro, cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Então, querido, a palavra de Deus, para uns, ela é bênção, é salvação. E para outros, essa mesma palavra é a condenação. Porque nós seremos julgados por essa palavra. A palavra de Deus, ela vai julgar a todos. Ao determinar um caminho de salvação, o evangelho pregado com ousadia, autoridade, unção e poder elimina a confiança em quaisquer outros caminhos. Só existe um caminho para o céu. Veja o que nos diz o evangelho de João, capítulo 16, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe esse negócio de outro caminho, de outras religiões. Ah, mas aí você cai naquela, né? No conto do vigário. Fulano também fala de Jesus. Aquela ali também fala de Jesus. Com a vida toda torta, cheio de heresia, cheio de mentira, cheio de falácia. Não pregam a Bíblia, pregam a metade da Bíblia. E agora? Como é que você vai saber qual é aquela que é certa ou que é errada? Também está falando de Jesus. Querido, leia a sua Bíblia e confira. Confira tudo que for falado através dos versículos. Confira na Bíblia. Falou, você grava, escreve e veja se está escrito na Bíblia. Não é somente falar, é ter uma vida limpa, ter uma vida consagrada, ter uma vida separada do mundo, ter uma vida santificada, ter uma vida de oração. Aí você vai ver. A palavra de Deus nos diz: pelos frutos vós conhecereis a árvore. Não pode, meu amigo, não pode. Uma mina jorrar água boa e água salobre. Não pode um pé de abóbora dar chuchu. Preste atenção, meu querido. Leia a palavra de Deus. Pelos frutos vós conhecereis a árvores. Quantas pessoas estão pregando, devedores, não são cumpridores das suas palavras? Mentirosos, heréticos. Pelos frutos vós conhecereis a árvore. Quando os homens menosprezam, zombam, desqualificam, diminuem, modificam, alteram, não dão atenção, caçoam, desdém, maldizem, se retraem desta salvação obtida no Calvário através do sangue de Jesus Cristo, eles encontram no Evangelho uma segura evidência de sua própria ruína e condenação. A palavra de Deus, meu amigo, o Evangelho é coisa séria. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O Evangelho é coisa séria. Quando, pois, o Evangelho convida a todos a participarem da salvação sem qualquer distinção, ele é corretamente designado a doutrina da salvação. Pois Cristo é nele oferecido, cujo ofício particular qual que é? Salvar aquele que se acha perdido. E aqueles que recusam ser salvos por Cristo encontrarão em Cristo o seu próprio juiz. Então, querido, Cristo, ele hoje veio salvar todo aquele que crê nele. Porém, aqueles que recusam ser salvos vão encontrar nele, lá quando for julgado, ele será o próprio juiz. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ao termo grego, aqui, Paulo inclui todos os gentios como prova à comparação, pois sua intenção era incluir nas duas classes toda a raça humana, toda a humanidade. Então, quando Paulo fala, primeiro o povo judeu e também o grego, nesse contexto de grego, ele quer jogar o quê? Todos os gentios.
O judeu, aquele pessoal originário de Abraão, Isaac e Jacó, da nação de Israel. E quando ele traz para o grego, ele está querendo dizer o quê? Todo o restante da humanidade. Que nós somos o quê? Gentios. Paulo une gentios e judeus na participação do evangelho, sem privar os judeus de sua eminência e posição. Então Paulo une quem? Paulo une os dois grupos. Qual os grupos que ele une? Os judeus, originário de Abraão, Isaac e Jacó, e o restante da humanidade, gentio, que aqui ele chama de quê? Também do grego. Lemos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 16. Olha o que nos diz Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegaste perto pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derrubou o muro da separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. O que Paulo quer dizer nisso daí? Quando ele diz aqui, ó, derrubou o muro da separação entre nós, para fazer em si mesmo de dois um novo homem. Então, agora não há uma separação entre judeus e nem gentios, nem judeu, nem grego. Por quê? A igreja de Deus, quando Jesus Cristo morreu, cravado naquela cruz, ele uniu quem? Uniu tanto judeu como grego, como gentio. Então agora todos nós somos o quê? A igreja de Deus. A igreja de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus. Não existe mais separação. Tanto judeus como gentios, todos têm que passar pelo crivo do sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo salva, purifica, limpa e resgata o pecador para os céus. Aleluia. Tanto judeus como grego, como gentios, precisam do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Paulo continua dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. A excelência do evangelho repousa na salvação de todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe purificar de todos os seus pecados através do seu sangue. Então, olha só, eu preciso repetir esse texto. A excelência do evangelho repousa na salvação de todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe purificar de todos os seus pecados através do seu sangue. É somente através do sangue. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Crê que é um eterno pecador e que não tem condições de salvar-se através de boas obras. Você precisa crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e virá buscar na terra um povo santo, lavado e purificado no seu sangue. E você precisa crer que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou a sua dívida, transformando-o em uma nova pessoa, que antes era criatura de Deus e agora nasceu de novo e passou a ser filho de Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo não está envergonhado do evangelho, por mais insignificante e desprezível que ele possa parecer a um olhar carnal.
porque o poder de Deus opera por meio dele a salvação de todo aquele que crê. Pela pregação do evangelho é manifestado o poder de Deus. Sem esse poder transformador, que muda completamente a vida de todos aqueles que creem, o evangelho é apenas uma letra morta. O evangelho é para aqueles que creem, tão somente para aqueles que creem. Você precisa crer. Você precisa crer. Uma doutrina como esta era surpreendente para os judeus, que tinham até agora sido o povo especial e tinham olhado com desprezo para o mundo gentílico. Mas o Messias, há muito esperado, aparece como uma luz para iluminar os gentios, bem como a glória do seu povo Israel. Não me envergonho do evangelho, disse Paulo. Paulo estava pronto para pregar o evangelho de Cristo. Quando formos capazes de fazer nossas essas palavras ditas pelo apóstolo Paulo, nós também sentiremos um desejo ardente em tornar Cristo e seu evangelho conhecidos por todo mundo. Porque o evangelho é para todo aquele que crê, ou seja, aqueles que aceitam a verdade a respeito de Jesus, revelada na palavra de Deus, e agem em conformidade com essa verdade. Então nós precisamos aceitar, mas veja só, nós precisamos agora agir em conformidade com essa verdade. Como é que nós vamos agir? Mudando de vida, meu querido. Você não pode crer que Jesus Cristo morreu por você, que o sangue de Jesus Cristo te purificou dos pecados, e não mudar de vida. Como que você nasceu de novo e agora você não tem uma mudança de vida? Eu gostaria que você me explicasse. Se o sangue de Jesus Cristo realmente te purificou, se você é uma nova pessoa, você foi transformado, você agora é uma nova pessoa em Cristo. E a palavra de Deus nos diz que agora que nós nascemos de novo, nós devemos fazer o quê? Buscar as coisas que são de cima. Agora nós temos que pensar lá na glória do céu. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo não se envergonhava do evangelho. Ele confiava em sua mensagem e nos deu várias razões por que não se envergonhava. Por que ele não se envergonhava? Porque a origem do evangelho é o evangelho de Cristo. A operação do evangelho é o poder de Deus. O efeito do evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o alcance do evangelho é para todo aquele que crê. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não se tratava de uma mensagem exclusiva apenas para judeus ou para gentios. Era para todas as pessoas, pois todas as pessoas precisam ser salvas. Querido, todas as pessoas, os seus familiares, você, seus vizinhos, todos precisam saber do verdadeiro evangelho. Não é o evangelho que não salva, é o evangelho purificador, o evangelho de sacrifício, o evangelho do Cristo crucificado, o evangelho que não tem Natal. É o evangelho que Jesus Cristo nasceu no coração para salvar. Não é festa profana, não é festa pagã. Deus não pede que as pessoas se comportem bem a fim de ser salva, mas sim que creiam. É a fé em Cristo que salva o pecador. A vida eterna em Cristo é a única dádiva perfeita para todas as pessoas, qualquer que sejam as suas necessidades ou situação de vida. Olha, meu querido, escute essa palavra. Deus não pede que as pessoas se comportem bem a fim de ser salvas, mas sim que creiam. Creiam em quem? Em Cristo. Creiam em quem?
no sangue purificador. Creiam em quem? No sangue remidor. Aleluia! Escute, escute. A vida eterna em Cristo é a única dádiva perfeita para todas as pessoas, quaisquer que sejam suas necessidades ou situação na vida. Então, meu querido, a vida eterna é a única dádiva. Nós estamos nesse mundo, mas eu preciso te dizer, nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui, mas nós almejamos os céus. Nós somos cidadãos dos céus. E um cidadão dos céus não se conforma com esse mundo. Não anda de braços dados com esse mundo. Concluindo, leiamos a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que nos diz: que a vossa conversa seja digna, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do evangelho. Preste atenção nesse Filipenses, eu vou repetir. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Que a vossa conversa seja digna, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do evangelho. Querido, nós temos que vigiar a nossa conversa. Temos que combater pela fé do evangelho. Temos que estar em Cristo. Temos que ser um verdadeiro cidadão do céu. Temos que ser diferente. Quem chamou lá na igreja primitiva aquelas pessoas de cristão não foram eles mesmos, foram o pessoal de fora que viram que eles eram diferentes. Eles eram o quê? Parecido com Cristo. Por quê? Eles andavam e praticavam e falavam parecido com Cristo. E nós temos que viver nesta vida andando, falando, vivendo, parecendo também com Cristo. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Glórias a Jesus. Vamos orar. Oremos nesta oportunidade. Bendito Deus e eterno Pai, como é bom estar com nossa confiança plenamente depositada em Ti. Ó meu Deus, grandes são as suas maravilhas nos céus e sobre a terra. O Senhor é o nosso Senhor. Quão excelente é teu nome em toda a terra, que estabeleceu a tua glória sobre os céus. Grande e misericordioso Deus, estamos felizes e rendemos de graças por haver alimentado a nossa alma nesta noite. Que possamos entender perfeitamente as tuas verdades proferidas e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Poderoso Deus, fica conosco nesta noite e nos ensina a guardar a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti. Fica conosco no decorrer desta semana. É o que lhe pedimos e já te agradecemos. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os queridos integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube.
pela paciência de haver me escutado nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Que Deus abençoe a todos. Amém.